de volta com o Ver Mais e agora é a hora daquele nosso bate-papo. E olha, hoje nós vamos falar de uma obra bem bacana que acaba de ser lançada aqui na cidade de Toledo. É o livro Amantes de Toledo, escrito pela toledana Milene Brandão. E o livro relata uma visão diferente da sociedade e essa é uma visão das garotas de programa. Então, assim, são histórias que se passam principalmente na noite, enfim. Mas tudo está aqui nesse livro que cabe na bolsa, né? A Milene teve a ideia, inclusive, de lançar um livro super prático em que as pessoas podem estar levando na bolsa para ler em qualquer lugar. Um livro com uma leitura fácil, né? Eu estava dando uma olhadinha antes, mas com histórias picantes. Milene, bem-vinda ao Ver Mais. E essa ideia de lançar um livro que fala de um assunto um pouco delicado, principalmente quando se trata de uma sociedade mais conservadora como a nossa, né? Boa tarde. Boa tarde, é verdade. Só que lembrando que ele vai tratar da prostituição, mas uma categoria da prostituição. Porque se divide, a gente pensa na prostituição que tem nos cabarés, né? Sim. Tem a prostituição de rua, tem a prostituição que você tem acesso através de books, né? Que a prostituição também com universitárias. E a gente começa a analisar uma categoria até nova, que se fala amantes. Mas nem toda amante é prostituta. Como né? assim? É assim, para ser considerada amante na categoria prostituição, né, você teria, a pessoa teria que ter de 2 para mais clientes, né? Pessoas que ela tem um relacionamento que se prolonga. Sim. E não pode haver apenas troca afetiva, tem que haver troca material, ao ponto que, caso o cliente corte a troca material, ela não mantém a relação, ela encerra e passa para outro. Isso. Mesmo. Aliás, a gente ouve falar muito desse segmento, não sei como a gente pode falar, né, nas grandes cidades, né? Sim, existem os casamentos de contrato em São Paulo, que empresários contratam modelos para serem suas namoradas por determinado período. Mas isso também acontece aqui, mas de uma forma um pouco mais discreta, um pouco mais... Quando é cidade maior, é cidade grande, capital, a questão do sexo, prostituição, ela fica bem mais exposta, né? Até porque você tem, vamos supor, o fator de controle social não é tão forte. Exato. Quando trata de cidade menor, trabalha-se muito sigilo, né? Porque os comentários são próximos, ela não pode se expor. E a gente percebe o seguinte, os clientes não são qualquer cliente, basta pagar, que tem acesso ao sexo. Nesse caso, elas têm todo um critério de seleção. O cliente, ele tem que ter algum determinado poder. Ou poder econômico, um status social, ou, como se diz, um poder que diz o poder ostensivo, que seria a figura do homem de farda. Nossa! Né? Então, no caso desse livro, você abordou as amantes, né, ou as profissionais do sexo, no caso, que têm apenas alguns clientes fixos, que elas são amantes deles. E aqui estão histórias que se passaram desses relacionamentos, é isso? Isso, a gente vai perceber que dentro do livro tem a fala de um cliente, né, um empresário, e ele vai tratando por que ele prefere usufruir desse serviço delas, né? Porque ele prefere. Vai ter também várias falas da amante, lembrando que o livro ele vai focar muito na fala das amantes. Tanto que algumas esposas me procuraram e falaram, não, mas tem que colocar a fala da esposa também, né? Para dar uma contrabalanceada. Então, assim, não é a autora que vai estar defendendo elas, é como elas veem a sociedade, como elas interagem com a sociedade. Na verdade, o seu ponto de partida foi a visão delas. A visão delas. Eu tenho que tentar manter numa determinada neutralidade em relação à minha concepção pessoal. Claro. Vai ter também a fala, um monólogo, né? Vai ter um monólogo de um policial militar, né? Onde ele vai trabalhar essa questão. Elas também afirmam que elas buscam o homem de farda em decorrência desse símbolo de poder, né? De proteção. E acaba desnaturalizando um pouco essa concepção de que as mulheres vão para a prostituição apenas pelo fator econômico. E que elas vão também para a prostituição pelo fator libidinoso, né? A gente vai perceber que elas vão para a prostituição pelo fator também de proteção.
Porque a maioria delas... Carência, proteção. A maioria delas não tiveram a figura paterna presente no seu crescimento, né? E boa parte das famílias, não, quase 90% das famílias são separadas. Sempre elas morando com a mãe, né? Então elas veem a necessidade da figura masculina muito forte, né? E a gente percebe também que esses homens que elas procuram têm de 36 anos para cima, né? De idade. Normalmente já são mais maduros. Isso, elas não gostam de meninos, diz que queima filme, ficar com meninos. É um livro que partiu realmente de uma pesquisa de campo, né? Então, como começou esse projeto? Na realidade, é assim, um professor meu de antropologia, na época eu cursava Ciências Sociais. Você é formada em Ciências Sociais? Sou formada em Ciências Sociais pela UniOeste. Ele propôs em sala, né, que a gente... que a nota da nossa nota da matéria seria um relatório sobre algum grupo, que se considerasse alguma comunidade, algum grupo, e cada grupo escolhesse uma área, né? Alguns escolheram usuários de substância entorpecente, outros travestis. Já tinha um grupo que tinha escolhido prostituição, só que a prostituição, no caso, em determinado bairro específico, né, do cabaré. E eu queria estudar prostituição, até porque antes de vir para Toledo tem um professor de psicologia que tinha tratado que a prostituição aqui era muito forte, em decorrência da grande número de universidades, né, e da questão da necessidade econômica. E eu falei, então eu vou estudar a categoria amantes. Aí, para eu conseguir ter acesso, eu tive que... uma amiga conseguiu permitir que eu ficasse um tempo morando na casa dela, que era próximo aonde essas moças moravam, né? Então, você conviveu, de certa forma, fez um laboratório, digamos, de observação desse comportamento. Observação participante, que a gente utiliza. Só que assim, eu conseguia ver fora a movimentação e depois eu tentei entrar em contato através do que a gente fala, uma informante, né? Para tentar chegar ao próximo grupo. Certo. No início eu tive muita resistência, porque... Imagino, né? Você está entrando num universo secreto. Sim, na realidade também é que eu não fazia o perfil delas, né? Eu tinha o perfil da estudante de tênis, mais óculos. alternativa, né? Com uma outra visão. E daí a informante propôs, ela me emprestou umas roupas delas, né? Mais decotada, né? Considerada mais... realmente conquistar, entrar no jogo. Isso, eu tive que conquistar elas para poder estar entrando e conversando. Aí chegou em situações que daí elas convidaram para conhecer o domingo delas, né? No livro vai relatando. E quando foi para poder sair, a pesquisa estava sendo sempre no ambiente domiciliar delas, né? Certo. Quando foi para sair, para estudar elas... A campo. Fora, né? Aí eu me senti um pouco nervosa, né? E eu tinha que trabalhar com isso, porque tinha, vamos dizer, terceiros estavam envolvidos naquela situação. Então, foi num bar e numa danceteria que eu acompanhei, em 2 locais que eu acompanhei elas. Só que no livro ele também vai relatar outros ambientes, a partir das entrevistas dela. Vai ter ambiente dentro do automóvel, vai ter dentro do motel. E também vai ensinar técnicas de como é que elas lidam, elas atraem, buscam fazer com que há uma relação de dependência do cliente em relação a elas. Como elas conseguem seduzi-los a ponto de torná-los dependentes dela. Mas não, nesse livro não cita nomes. Não. Foi feito o jurídico, ele fez fez uma limpa. Claro. O máximo possível para não identificar nem nomes, nem locais, né? Na verdade, são histórias, porém, baseadas em fatos reais. Né? Fatos reais. Muito interessante. Só pra gente encerrar, tem alguma história, alguma passagem muito curiosa ou alguma passagem muito dramática, algo assim que te marcou mesmo nessa experiência? Eu acho que eu fiquei um pouco... É porque envolve também situações de crimes, né? Dentro do livro. Fala também sobre aborto, né? E a gente percebe que o jogo não é apenas delas. O jogo também parte do cliente. E que a gente percebe, apesar de elas serem bem tratadas, existe um limite nesse bom tratamento. E se fugir disso, elas são punidas. Um acaba se tornando refém do outro, Isso, né? Porque é aquela situação. Você vê que acontece uma situação até de chantagem, né? Nossa. Porque no momento que é estipulado, eles falam assim, tem uma amizade. Mas se fugir disso, ela tem uma ferramenta que seria o sigilo para punir ele. E ele tem outras ferramentas para punir elas.
Nossa, gente, nosso tempo acabou, o assunto rende, hein? Eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você, mas esse aqui é o livro Amantes de Toledo. Milene, onde a gente consegue esse livro? Com certeza tem muita gente em casa que gostaria de obter. De início, o livro ele vai estar a partir de segunda-feira, a equipe vai estar distribuindo nas livrarias para ser vendido. De Toledo. Depois disso, a gente vai estar distribuindo em Cascavel. Certo. Milene, muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Um livro altamente comportamental, de pesquisa e baseado em fatos reais, como a gente já colocou. Obrigada pela sua participação, Milene.